Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Olha, eu tô aqui para explicar para vocês algumas coisas referentes a uma fórmula que na maioria das vezes é um terror para a maioria das pessoas que utilizam Excel, o PROC-V. PROC-V é uma fórmula que a gente utiliza para fazer buscas na vertical. Mas eu vou explicar isso em detalhes para vocês. Antes eu gostaria de avisar que esse aulão aqui, a gente posta ele pelo menos 2 aulões por semana, toda semana, então sempre corre e veja esses aulões, porque eles sempre trazem um conteúdo mais profundo, né? A gente tem vários vídeos aí que são de curta duração e tudo mais, mas esses aulões aqui é para quem realmente deseja aprender algum detalhe importante para a sua carreira de trabalho. Todos os vídeos são importantes, mas esse daqui ele é aquele conteúdo raiz em que a maioria das pessoas elas vão utilizar para o resto da vida. Então, sempre fique de olho, esses aulões sempre vão aparecer aqui para vocês, beleza? E se você já conhece o meu trabalho, não deixe de curtir aí esse vídeo, beleza? Espalha isso aí para seus amigos, para sua família, tio, né? Tio, tia, o pai, para a mãe. Se você é pai ou mãe, tem filhos aí, espalha para os filhos, enfim. E para quem não me conhece ainda, né? Não deixe de se inscrever. Veja os outros vídeos que eu tenho aí. E esse vídeo de agora, especificamente, eu vou explicar uma fórmula que, assim, muita gente pode até achar complicado, mas eu vou desmistificar isso para vocês e vocês vão ver que não é tão complicado assim. É só você ter prática e dominar o que você está fazendo, beleza? Então bora lá, vamos começar. Eu vou explicar para vocês, eu vou até abrir uma nova aba aqui, só para não confundir vocês, vou colocar aqui, ó. Teoria, certo? Teoria, vou explicar a teoria e a prática do PROC-V para vocês entenderem de uma vez por todas como funciona, beleza? Vou tirar as linhas de grade aqui porque eu gosto de trabalhar sem linhas de grade, tá? Para quem não sabe, né, para tirar a linha de grade é só você vir aqui, ó, no menu exibição, desmarcar a opção linhas de grade. Se ela tiver desmarcada, ótimo, você já está com a linha de grade desmarcada, você não tá, ela já está oculta. Então bora lá. O que é a fórmula que eu vou explicar para vocês? É o PROC-V, beleza? Vou aumentar aqui, vou dar um zoom, certo? Para todo mundo ver direitinho. E aí, beleza. PROC-V. Essa é a ferramenta que eu vou utilizar, beleza? Vou colocar um negrito em tudo. E aí, beleza. Vou falar do PROC-V. O que é exatamente o PROC-V? Primeiro ponto, né? O que é? O PROC-V, ele é uma fórmula, né? É uma fórmula que procura algum valor, beleza? Ele procura algum valor. Por isso, nós temos aqui no início da fórmula a palavra proc, certo? Proc, né, de procurar. Procurar, beleza? Proc é o início da palavra procurar, beleza? Esse V, então, ele representa o quê? O V representa vertical, beleza? Por que representa vertical? Porque nós temos uma fórmula parecida também que se chama PROC-H, e o PROC-H procura na horizontal. Então, V de vertical, beleza? Então agora eu tenho aqui esse conceito aqui já definido, você já sabe o que significa PROC-V, então agora eu vou mostrar para vocês como que se faz, né, um PROC-V na teoria, né? O que é isso na teoria, certo? Bom, o PROC-V, ele é uma fórmula temida por quê? Porque na maioria das vezes, como ela tem muitos termos a serem preenchidos, alguns deles causam confusão na cabeça das pessoas. Mas a gente precisa entender que cada um desses termos aqui, ele é utilizado com um intuito diferente. Você precisa saber quais são os intuitos pela qual são utilizados esses termos. Então vamos lá. Sempre, né, quando eu começo a fórmula PROC-V, eu digito, né, a palavra PROC-V, né? Você digita PROC-V, show de bola, e aí se abre parênteses logo após, certo? O que vem entre parênteses? Vem os termos, certo? Então vem termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4. Cada um desses termos deve ser preenchido, beleza? Cada um deles. E aí,
e não tem nenhum que é, digamos assim, que é opcional. Todos são obrigatórios. Então, o que a gente faz aqui para poder preencher esses termos? A gente, para entender, tem o termo 1, que é o valor procurado, certo? Valor procurado. O que é o valor procurado, certo? Eu estou escrevendo aqui, mas se você reparar, toda vez que você preenche, né, você coloca o sinal de igual, digita igual, proc v, quando você abre parênteses aparece esse tutorial. Só que esse tutorial ele fala numa língua complexa, certo? Então eu vou falar de uma maneira um pouco mais do dia a dia, para você entender exatamente o que é, beleza? Mas olha só, o primeiro termo que eu tenho que preencher é o valor procurado. Por que valor procurado? Valor procurado é exatamente, era como se você estivesse procurando uma determinada coisa a partir de uma informação que me deram. Era como se a gente estivesse tentando resolver uma charada. E o valor procurado, ele é exatamente isso. Ele é o critério que aparece na charada, né? O que é exposto na charada para a gente encontrar uma outra coisa. Então o valor procurado era como se fosse assim, procure para mim qual que é o salário da pessoa, qual que é o salário do Daniel, certo? Você não tem qual é o salário do Daniel, mas você tem que o nome da pessoa é Daniel. Então a Daniel, o nome Daniel, vai ser o valor que você vai procurar em uma determinada tabela para encontrar o salário dele que você ainda não sabe. Beleza? Então o valor procurado, ele é o único dado que você vai ter antes de fazer a procura. Beleza? Então eu vou até colocar aqui, único dado, certo? Único dado conhecido antes da procura. Ou seja, o valor que você vai procurar na tabela. Beleza? Então é isso. Esse é o valor procurado. O segundo termo é matriz tabela, certo? Matriz tabela. Ok. O que é matriz tabela? É a mesma coisa de intervalo. Seria exatamente onde que você vai procurar esse determinado valor aqui. Você tem que procurar um valor, não tem? Se você vai procurar esse valor, ele tem que estar em algum lugar. Em que lugar é esse? Na minha matriz tabela. Então, é a tabela onde eu vou procurar o valor, certo? É a tabela que contém o valor procurado e a resposta da minha forma. Eu estou escrevendo com minhas palavras, mas depois a gente vai para a prática. E quando a gente for para a prática, você pode escrever do jeito que você achar melhor para você entender direitinho o que é que eu quero dizer, beleza? Então vamos lá. Termo 3. O termo 3, né, esse terceiro termo aqui, ele é um dos que mais causam confusão. Por quê? O termo 3 ele se chama número índice. Número índice. Quando eu utilizo esse termo, né, quando eu preencho esse termo, era como se eu estivesse falando, né, qual o número de colunas que eu tenho do meu valor procurado até a minha resposta. Ou seja, se eu estivesse usando lá ainda o exemplo do salário do Daniel, o Daniel ele está numa coluna. O salário dele está em outra coluna diferente. Então, meu número índice é a quantidade de colunas, contando, né, com a coluna do Daniel, eu vou ter que pular até chegar na coluna do salário, certo? Então, Daniel, coluna 1, aí vamos supor que tem outra coluna e a coluna do salário. Então, eu tenho que digitar aqui o número 4. Então, ela é a quantidade de colunas entre a coluna do valor procurado e a coluna do resultado da minha fórmula, beleza? Termo 4. Qual que é o termo 4? Termo 4, ele é mais fácil de decorar. Por quê? Eu só tenho duas opções. Eu posso digitar 0 e posso digitar 1.
Se eu digito 0, o que o 0 significa? Significa correspondência exata. E o 1, correspondência aproximada. O que isso quer dizer? Se eu digito 0, eu estou falando para o Excel que eu quero procurar exatamente a palavra que está constando no meu valor procurado, certo? Dentro da tabela. Então vamos pegar como exemplo lá o salário do Daniel. Se eu digito 0, eu estou falando para o Excel que, o Excel, você vai procurar para mim somente quando tiver escrito Daniel, tá? É exatamente Daniel. Agora, se eu digito 1, eu estou falando para o Excel que eu aceito uma correspondência aproximada. E aí eu poderia falar com... Era como se eu estivesse falando com o Excel o seguinte: ô Excel, você vai procurar o nome Daniel, mas qualquer coisa que se aproxima do nome Daniel, você vai aceitar. Só que o problema é que o Excel fala, não, beleza, pode ser qualquer coisa, então tá. Ele vai pegar qualquer nome que ele julgar parecido com Daniel e vai trazer, né, e vai fazer a análise dele. O problema todo é esse. Eu não posso aceitar correspondências aproximadas porque o Excel pode pegar qualquer valor e associar isso, né, que está realmente de acordo com o valor procurado. Então, em 99% das vezes, você vai digitar 0. Beleza? Então é isso. O PROC-V é isso. Agora, como que se faz isso na prática? Porque aqui, do jeito que está aqui, está uma confusão. Você que não tem tanta prática com Excel, você pode até assustar. Você pode achar, nossa, é muito difícil. Mas não é. Isso aqui eu estou ensinando a lógica, tá? Lógica do PROC-V. Beleza? Isso aqui é a lógica. O que eu vou mostrar para vocês agora é a prática. Eu já tenho aqui a lógica, pausa esse vídeo, anota essa lógica aí, porque agora a gente vai para a prática, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela, essa tabela é o quadro de funcionários de uma determinada empresa, beleza? E aí eu tenho aqui qual é o nome do colaborador, qual a filial a que ele pertence, setor que ele trabalha, o cargo que ele exerce, qual o salário dele e qual o aumento salarial que ele teve nos últimos anos aí, beleza? E aí é o seguinte, eu preciso fazer uma análise. E essa análise eu só vou fazer quando eu tiver apenas os dados de uma pessoa. Eu poderia simplesmente vir aqui, né, e adicionar um filtro, né, clicando aqui em classificar e filtrar, clicar em filtro. Poderia, porque aí eu vim aqui, por exemplo, eu quero saber qual que é o salário da Vanessa. Eu venho aqui na setinha, eu desmarco todos os nomes e seleciono o nome da Vanessa. Quando eu der um OK, eu vou ter somente os dados da Vanessa. Mas olha só, eu tenho aqui todos os dados: filial, setor, cargo, salário e aumento salarial. Eu não quero todas essas informações. Eu quero fazer uma coisa mais enxuta. Por isso, eu não vou utilizar o filtro, porque o filtro ele só vai tirar os outros nomes, né, e as informações referentes aos outros nomes. Mas ele ainda vai permanecer trazendo todos os dados, como filial, setor, cargo, salário, enfim. Eu não quero isso. O que eu quero, então, é o seguinte, eu vou até tirar o filtro daqui, certo? O que eu quero é trazer qual a informação do colaborador, ou seja, eu quero que a minha análise tenha o nome do colaborador, então eu vou copiar esse nome aqui, colaborador, vou jogar aqui no cantinho, beleza? Vou até aumentar aqui um pouco a coluna. Eu quero também qual o setor que ele exerce, qual o setor que ele trabalha, certo? Vou jogar aqui também. Qual o cargo que ele ocupa e também qual o salário dele. Beleza? Vamos supor que sejam esses os dados que eu quero encontrar. Beleza? Já tem aqui colaborador, setor, cargo e salário. Eu vou colocar bordas em todos esses lugares onde eu vou colocar a fórmula, beleza? Para a gente poder trabalhar tranquilo, todas as bordas. Então vamos lá. Vamos começar a colocar em prática aquela explicação que eu tinha colocado aqui, certo? Que é PROC-V
e todos os valores que eu coloquei aqui, beleza? Vou jogar aqui embaixo, bonitinho, para todo mundo conseguir enxergar, beleza? Então vamos lá. Tá aqui, todas as informações. O que acontece aqui nesse caso? Eu tenho que digitar sempre no começo o sinal de igual, ok? Tenho que digitar PROC-V, logo após eu abro parênteses e vou ter que colocar o valor procurado, matriz tabela, número índice e o valor 0. Nesse caso aqui, eu tenho a explicação toda aqui na frente, então vamos montar um rascunho para a gente poder digitar a fórmula aqui. Seguinte, se eu viesse aqui e digitasse o nome Amanda, o que eu quero com isso tudo aqui? Eu quero que nos outros campos, o campo setor, o campo cargo, o campo salário, apareçam todos os dados referentes a Amanda sem eu precisar ter que digitar. Eu quero que seja automático. Então, em cada um desses campos aqui, tanto em setor, quanto cargo, quanto salário, eu tenho que digitar a fórmula PROC-V. E como que eu vou digitar essa fórmula? Primeira coisa, sinal de igual. Logo após eu vou digitar PROC-V e aí eu abro parênteses. Quando eu abrir parênteses, o Excel vai me pedir qual que é o valor procurado. E olha só, o valor procurado não é o único dado conhecido antes da procura? Pois é, eu tenho um dado conhecido aqui. Meu dado conhecido é a Amanda, certo? O nome é Amanda. Então, esse é o dado conhecido. Se esse é o dado conhecido, ele é o valor que você vai procurar dentro dessa tabela aqui. Beleza? Então, vamos lá. Qual que vai ser o único valor conhecido? Amanda. Então, eu venho aqui na frente e vou digitar Amanda. Ok? Digitei Amanda. Show de bola. Matriz tabela. Qual que é a matriz tabela? Matriz tabela que eu tenho aqui, ela é o seguinte. Ela é a tabela que contém o valor que eu estou procurando. O valor que eu estou procurando é a Amanda, não é? A Amanda não está aqui na coluna do colaborador? Está aqui, certo? Eu já achei ela, eu já sei que ela está aqui. Certo? Então aqui, essa coluna aqui vai ser parte da minha matriz. Só que a matriz também ela tem a resposta da minha fórmula. Certo? E olha só, o que eu quero de resposta aqui na minha fórmula? Não é o setor? Não é o cargo? Não é o salário? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que selecionar colaborador, eu tenho que selecionar todos os dados do setor também, não tem problema se tiver uma coluna no meio, igual tem aqui filial, certo? Eu tenho que pegar todos os dados do setor, tenho que pegar todos os dados de cargo também, todos os dados do salário. Já que eu estou pegando tudo isso aqui, até aqui, eu posso pegar a tabela inteira, não tem problema nenhum, tá? Isso não interfere. Então, pode colocar aqui a tabela inteira. Tabela inteira. Ok. Número índice. O que é o número índice? Não é a quantidade de colunas entre a coluna do valor procurado e a coluna do resultado? Vamos lá, devagar. Número índice é a quantidade de colunas entre a coluna valor procurado. Valor procurado. Qual que é o valor procurado? O valor procurado não é a Amanda? O valor procurado está aqui, a Amanda. Mas a gente está falando de coluna. Então, se a Amanda está em uma determinada coluna, eu tenho que selecionar a coluna inteira. Ou seja, vou selecionar todos os nomes dessa coluna aqui. E aí também, o número índice ele vai pegar a coluna do resultado. Eu quero setor, não quero? Pois é. Eu poderia vir aqui e selecionar só o setor, pressionando Ctrl? Não, eu não posso fazer isso. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar da coluna aqui que possui o nome do valor procurado, né, que no caso é a Amanda, e vir até setor, certo? Só que, quando eu venho até setor, não está falando aqui, ó, número índice, não é a quantidade de colunas entre, tem uma coluna entre aqui. Então eu tenho que colocar o número 1? Não necessariamente. Então vamos fazer uma correção nessa frase aqui. Por quê? Colaborador entra e setor também entra, tá? Então, se eu fosse fazer uma contagem aqui de colaborador até setor, eu ia contar 1, 2, 3 colunas. Então, o número índice que eu tenho que colocar aqui é o número 3. Então, aqui na frase, não é a quantidade de colunas entre a coluna, valor procurado, e a coluna do resultado. Na verdade, é a quantidade de colunas contando com a coluna valor procurado e a coluna do resultado. Beleza?
E qual que é o número? Se eu seleciono aqui, então, a coluna do colaborador, que possui o meu dado conhecido, meu valor procurado, que é a Amanda, até o resultado que eu quero, que é o setor, eu tenho que contar uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, o número que vai aqui é o número 3, beleza? E aqui, como eu já falei, é o número 0. Por quê? Porque a correspondência exata em 99% das vezes. Eu não quero correspondência aproximada. Eu não quero nada parecido com a Amanda, porque vai que ele traz Leandra, porque ele mesmo julgou como conhecido. Então, aqui vai ser correspondência exata, vai ser 0. Então, eu tenho agora minha fórmula toda desenhada aqui, beleza? Você pode fazer esse rascunho aqui antes de fazer a sua fórmula, que vai dar o mesmo resultado, beleza? Então vamos lá, vamos com calma, vamos começar a praticar. Sinal de igual, digita a palavra PROC-V e abro parênteses. Abrir parênteses, está vendo aqui que aparece um número aqui, né? Aparece um tutorialzinho. O Excel ele prepara esse tutorial para a gente poder ter mais segurança e não errar a fórmula. Tá vendo que ficou negrito aqui valor procurado? Significa que agora eu tenho que definir na minha fórmula qual que é o valor procurado. E aqui está qual que é o valor procurado mesmo? O nome é Amanda. Por quê? O nome é Amanda é o único dado conhecido que eu tenho aqui no colaborador. Então eu posso digitar a palavra Amanda, mas se eu digitar a palavra Amanda, a hora que eu trocar o nome aqui, eu tenho que trocar na fórmula também. Então o que eu faço para ficar mais fácil? Eu clico em cima do nome Amanda, porque qualquer nome que eu colocar aqui, a minha fórmula já vai automatizar, né? Já vai fazer automaticamente a procura. Beleza? Dou um ponto e vírgula. Quando eu dou um ponto e vírgula, tá vendo que agora que ficou em negrito foi a matriz tabela? Olha só, matriz tabela. E agora, qual que é a minha matriz tabela? Eu não anotei aqui no meu rascunho que vai ser a tabela inteira? Qual tabela que é? Essa daqui. Então eu vou selecionar a minha tabela inteira. E importante, é necessário colocar os subtítulos? Não necessariamente, não tem problema nenhum você selecionar sem os subtítulos, tá? O importante é você selecionar todos os dados da tabela, porque o PROC-V vai fazer a busca aqui. Beleza? Então vamos lá. Dou mais um ponto e vírgula e ele me pergunta qual a quantidade, né, o número índice, qual a quantidade de colunas, contando com a coluna do valor procurado e a do resultado. Então vamos lá, né? Dei ponto e vírgula e ele me pergunta número índice da coluna. A coluna aqui 1 não vai ser o colaborador, porque a Amanda está dentro da coluna do colaborador? Pois é, coluna 1. E sempre vai ser assim, a coluna que possui o valor procurado sempre vai ser a primeira coluna, beleza? A coluna de número 1. E aí a contagem vai ser a seguinte, eu quero no setor, então eu vou contar 1, 2 e parar em setor, 3. Então, o número que eu tenho que colocar em número índice é o número 3. Depois dou um ponto e vírgula, em seguida ele me pergunta qual que é o valor que eu quero colocar, se é correspondência exata ou aproximada. Então eu coloco 0 para correspondência exata. Fecho parênteses e olha só o que vai acontecer. Era como se eu falasse para o Excel o seguinte. Excel, procura para mim na coluna 1 o nome Amanda. Aí ele vem descendo. Opa, achei o nome Amanda. E agora, o que você quer que eu faça? Aí a gente não é o setor da Amanda? Então, olha, quando você encontrar o nome Amanda, você vai procurar qual que é o setor dela. E o setor dela não está aqui na lateral? Olha só, opa, achei o setor dela, o setor administrativo. Então, o que tem que aparecer aqui no setor vai ser a palavra administrativo. Repara que o Excel ele faz o movimento em L de Leandro. Olha o que acontece aqui. Ele vem descendo, quando ele encontra o nome, ele anda para a direita. Então o PROC-V sempre desce e anda para a direita. Esse é o sentido do PROC-V. Beleza? Então, quando eu aperto Enter, veja só, ele me traz o nome administrativo. Beleza? Então, bem simples, né? Se eu fosse fazer isso daqui com cargo, certo? O que seria? O valor procurado seria o mesmo, seria a Amanda, certo? A matriz tabela seria a mesma, que seria a tabela inteira. Mas o número índice ele vai mudar. Por que ele vai mudar? Porque o meu valor procurado, que é a Amanda, está aqui, coluna 1. Eu quero informação de filial? Não. Então, coluna 2. Então, seleciono normal, mas não paro aqui. Setor, é a informação que eu quero? Não. Então, 3, não é a que eu quero. Cargo, é a informação que eu quero? É. Então, é 4. 4 colunas para me chegar em cargo. Então, eu paro aqui.
Então o número que eu tenho que colocar aqui, ao invés de ser 3, tem que ser 4. Beleza? E correspondência a mesma, correspondência exata. Vamos lá então? Presta atenção, sinal de igual, digito PROC-V e abro parênteses. Opa, qual que é o valor procurado? Vou clicar em cima do nome que eu tenho aqui, que é o conhecido, Amanda, certo? Dou um ponto e vírgula. Aparece aqui a informação, matriz tabela. Qual que é a matriz tabela? Bom, vou selecionar a minha tabela inteira, igual eu fiz no primeiro PROC-V. Dou um ponto e vírgula. Ah, qual que é o número índice? O número índice é a quantidade de colunas que eu tenho entre colaborador e cargo, mas contando as duas, contando colaborador e cargo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o número que eu tenho que digitar é 4. Ponto e vírgula. O último termo aqui é o 0, correspondência exata. Fechei parênteses. Olha só. Prontinho, qual que é o cargo da Amanda? Analista. Se você vier aqui em Amanda conferir, olha, setor administrativo, cargo analista, certinho, tá batendo certinho com a tabela. E agora a gente precisa trazer o salário dela. O salário, vocês já devem imaginar, a única coisa que vai mudar aqui vai ser o número índice, que vai para qual coluna? Vamos lá, colaborador 1, filial 2, setor 3, cargo 4, salário 5. Opa, é o número 5. Então, 5. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou digitar aqui, sinal de igual, PROC-V, abro parênteses. Valor procurado é a Amanda. Dou um ponto e vírgula, digito qual que é a matriz tabela. Eu seleciono a minha tabela inteira, certo? Dou um ponto e vírgula. Qual que é o número índice da coluna? Já anotei aqui no meu rascunho. É o número 5. Então, digito 5 porque são 5 colunas de colaborador até salário. Dou um ponto e vírgula. E qual que é a correspondência? Exata ou aproximada? Exata. Digito 0, fecho parênteses e aperto Enter. Veja só, o salário dessa pessoa é de R$4.000. Beleza? Aí você fala assim, Leandro, legal demais essa fórmula aí. Mas qual que é a parte bacana disso tudo? A parte bacana é que você não precisa digitar nada aqui. É só você trocar o nome, colocar o nome, por exemplo, do Iago e apertar Enter, que todos os dados que têm que ser mudados vão mudar. Não mudou administrativo porque ele realmente trabalha no setor administrativo. Mas olha só, estagiário, salário 1.500. Se eu colocar aqui Felipe, presta atenção no resto dos campos, ele atualiza automaticamente. Isso tudo por quê? Porque ao invés de digitar o nome da pessoa aqui na fórmula, na parte do valor procurado, eu cliquei em cima dessa célula aqui para indicar que qualquer nome que tiver escrito aqui vai servir para atualizar a minha fórmula. Beleza? Então, essa é a fórmula PROC-V, a temida fórmula PROC-V, que não é tão temida assim no final das contas, certo? Trouxe aqui mais um exemplo, uma planilha 2 aqui, para a gente fazer o teste, né? Então, nesse momento, se você entendeu como funciona o PROC-V, para essa aula e tenta fazer com essa tabela que eu montei aqui para você, beleza? Eu vou continuar aqui, normal. Eu só quero saber qual é a idade de uma determinada pessoa. Então, eu procuro aqui qual que é a pessoa. E, inclusive, eu quero saber também o time dela, né? Eu vou jogar aqui o time e vou também procurar qual que é a idade dessa pessoa. Beleza? Então, o que acontece? Vou dar aqui, colocar umas bordas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Olha, presta atenção, agora eu não vou colocar nenhum nome pré-definido. Mas, Leandro, você não falou que tinha que ser um nome conhecido, né? Tem que ter um dado conhecido para a fórmula funcionar? Não necessariamente. Agora eu vou destruir um pouco do que eu expliquei antes. Por quê? Eu posso deixar para colocar o nome conhecido depois. Eu posso fazer a fórmula toda antes e depois eu coloco qual que é o nome que eu quero. Então vamos lá. Se eu fosse fazer o PROC-V, como que ia funcionar mesmo? Vamos pegar aqui os dados novamente. Vamos pegar tudo aqui, né? Todas as frases bonitinhas e vamos colar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, sinal de igual PROC-V. Valor procurado. O valor procurado, na verdade, ele vai vir aqui ó, dentro da pessoa. Eu quero que toda vez que eu digitar o nome da pessoa, as minhas fórmulas tragam qual que é o time e qual que é a idade. Então eu vou colocar aqui na frente, qual que é o valor procurado? Vou colocar pessoa. Só para você saber que é o nome da pessoa aqui, tá?
Matriz tabela, qual que é a matriz tabela? Já expliquei para vocês que eu posso selecionar a tabela inteira que não vai interferir em nada. Então eu vou colocar aqui tabela inteira, certo? Número índice. Bom, aí depende. A gente quer procurar a pessoa, certo? Se a gente quer procurar a pessoa está aqui, ó, nessa primeira coluna. E aí vamos supor o seguinte, eu quero saber o time dela. O time dela já está aqui do lado, certo? Então, lembra que eles têm que conter, né, o valor procurado e o resultado, tudo dentro desse número índice, não importa se tem coluna no meio ou não. Então eu vou contar. O valor procurado está nessa coluna, coluna 1. Time está nessa coluna, coluna 2. Então eu vou digitar aqui no número índice, número 2. Beleza? E aqui, para encerrar, correspondência exata, 0. Beleza? Então vamos lá. Vou digitar aqui, sinal de igual, proc v. Agora que vem o macete. E aí, o que eu faço? Eu não tenho nenhum dado conhecido ainda. Mas você tem uma célula onde você vai digitar esse dado conhecido. Então você pode clicar nela, que qualquer nome que eu digitar aqui já vai fazer as alterações automáticas na sua planilha. Beleza? Dou um ponto e vírgula. Olha só, qual que é a matriz tabela? Tabela inteira. Eu vou selecionar toda a minha tabela. Beleza? Quando eu faço isso, dou um ponto e vírgula, ele me pergunta qual o número índice. Não é duas colunas aqui que eu tinha contado? Pessoa e time? Então vou digitar número 2. Dou um ponto e vírgula. E aí, a correspondência exata, número 0. Beleza? Fecho parênteses, aperto Enter. Leandro, deu errado. Não deu, não. Deu errado. Não deu. Daqui a pouco eu mostro para vocês que não deu errado. Vamos tentar fazer aqui a de idade primeiro. Bom, pessoa vai ser aqui, né? Quando eu colocar o nome, a fórmula vai funcionar. A matriz tabela vai ser a tabela inteira, igual eu tinha colocado, certo? O número índice, opa, o número índice é diferente. Eu quero saber a idade, não é? Bom, o valor procurado vai estar aqui e a idade vai estar aqui. Então, essa é a primeira coluna. Para me chegar até na idade, eu tenho que pular essa coluna aqui, coluna 2, coluna 3 e vou parar na coluna 4. Então, o número que eu vou colocar aqui é o número 4. E a correspondência vai ser exata. Beleza? Vamos fazer isso no último aqui, então. Sinal de igual, proc v, abre parênteses. Abriu parênteses, qual que é o valor procurado? É o nome da pessoa que eu vou colocar aqui dentro. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Seleciono toda a minha tabela. Ponto e vírgula. Ah, eu quero saber meu número índice. Meu número índice, então, é o 4. Por quê? Porque a tabela, a idade, está lá na coluna 4, contando a partir do nome da pessoa. Então, vou digitar 4. Ponto e vírgula. E aí, a correspondência exata que vai ser 0. Fecho parênteses e aperto Enter. Deu errado de novo, Leandro? Não deu. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque como não tem nenhum valor aqui, aparece esse erro aqui que se chama não disponível. Era como se o Excel estivesse falando, eu estou procurando esse valor aqui que você mandou eu procurar, mas não tem nada escrito aqui não, então tem número disponível aí não. Aí ele retorna como número disponível. Ele só vai sair daqui quando eu digitar, por exemplo, algum nome. Vamos pegar aí o nome Paloma. Quando eu aperto Enter, veja só, aparecem todos os dados referentes a Paloma. Ah, eu quero o nome Daniele. Olha só, apareceram os dados dela. Vamos colocar Wagner. Apareceram todos os dados do Wagner. Se eu apagar, novamente ele exibe não disponível. Então não significa que está errado. O que acontece é que quando você não tem nenhum nome aqui dentro da célula que você indicou, a fórmula avisa para você que não tem nenhum nome disponível. E é assim que a gente faz um PROC-V, o temido PROC-V, mas que se você domina ele ajuda horrores, ele ajuda muito na hora de você fazer a análise de tabela, beleza? Então esse foi o aulão de hoje. Se você gostou desse aulão, eu sugiro que você encaminhe isso para outras pessoas que também podem gostar, talvez pessoas que estejam precisando desse conteúdo. Não deixe de curtir essa aula para você mostrar para o YouTube que esse conteúdo tem relevância na vida das pessoas. E para quem não me conhece, você manda para quem não me conhece, para essa pessoa me conhecer e começar a me seguir, se inscrever no canal, porque todos os dias tem uma novidade para você. Beleza? Vou ficando por aqui.
Aguardo vocês no próximo aulão. Falou, um abraço!